Tudo bem, Roberto? Tô vendo os colegas chegando. Olá, Lúcio, tudo bem? Como é que vai? Boa noite, Ana Paula. Em instantes, então, estaremos iniciando a nossa sexta live, né? Hoje com a participação do Ivandro, né? Em breve estaremos convidando ele, que é o nosso convidado para a noite de hoje, né? Em parceria com o Sebrae. Então, uma importante live para trazermos assuntos ao nosso empresariado, às pessoas que pretendem empreender, com muitas informações. Em breve estaremos iniciando às 19h30, conforme o horário combinado. Estamos vendo as pessoas chegando. Olá, Moisés, como é que tá o São Carlos? Tudo bem? Ao Regis. Pessoal de Pinhalzinho, o Leomar, o Márcio, nosso diretor de executivo. Boa noite, Márcio. Pessoal de Itajubá. Olá, Kátia, tudo bem? Um abraço para o pessoal do Novo Rural que está na audiência aí também conosco neste momento. Boa noite, Lucimere, ao Rodrigo, ao Belo. Muito a economia da nossa região e também a economia regional nos três estados onde estamos presentes, administrando 1,35 bilhões de reais de ativos na parte social, com mais de 9. Para conseguir estar cada vez mais
próximo do associado, cada vez mais próximo das pessoas, levando informações e podendo também, nesse momento, interagir aqui, que a gente possa ter muitas trocas na noite de hoje, né? Levando muita informação nesse momento para todos os empreendedores, para todas aquelas pessoas que estão hoje com o seu comércio impactado e para aqueles também que querem começar um novo empreendimento. Só um minutinho, pessoal, a gente já vai começar aqui, só estamos buscando o Ivandro aqui, tentando a conexão com ele. Pessoal, só um minutinho então. O Ivandro, nós estamos tentando aqui fazer essa conexão com ele. Né? Ivandro, talvez, acho que só teria que fazer o aceite lá no Instagram, Ivandro. Se você está, eu sei que você está aí nos ouvindo, então talvez a Michelle está me passando aqui que tem que fazer o aceite no Insta para nós darmos início então. Mas pessoal, enquanto o Ivandro tenta a conexão aqui, gostaria de trazer para vocês, né, uma campanha que o Sicredi vem trabalhando atualmente, né, que é a campanha Eu Coopero com a Economia Local. Uma campanha que nós estamos desenvolvendo ela justamente para criarmos a consciência nas pessoas de valorização do nosso comércio em tempos de pandemia, em termos de quando muitos empresários estão com as então para nós conversarmos no nosso bate-papo. Mas já estamos aqui, né, tentando resolver isso, essa conexão aí com o Ivandro que está em Porto Alegre nesse momento, né, também vai fazer a live de lá, mas assim,
fazendo a conexão com o Ivandro. Olá, Ivandro. Boa noite. Tudo bem? Olá, André, boa noite, tudo bem? Eu Tudo estou bem? tentando acessar do meu desktop aqui, só que acho que deu algum problema aqui de configuração, tá? Boa noite, prazer falar contigo, André, com todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento aí. Peço desculpa se a imagem ficar um pouco tremida, que eu tive que migrar para o celular, né? Eu tentei no desktop, mas não rolou agora, acho que tá aparecendo ali. Exatamente, está aparecendo agora, estamos conseguindo essa conexão com você, Conseguindo me né? ouvir aí? Estou conseguindo te ouvir, estamos conseguindo te ouvir. Está um pouco ainda a imagem tremida, mas estamos conseguindo agora te ouvir, né? E conseguindo essa conexão, né, Evandro? Então, seja bem-vindo. Só um minutinho aqui, o Ivandro acabou de sair do Insta dele aqui. Estamos com esse probleminha de conexão. Bom, pessoal, nós estamos com um probleminha aqui de conexão, né, com o Ivandro. Eu peço desculpas a vocês, mas já estamos tentando resolver aqui com a Michelle, aqui com o pessoal aqui que está nos dando esse suporte, né? Mas enquanto isso, acho que a Nishi vai estar trazendo aqui para nós, mas nós podemos ir conversando um pouquinho, né, sobre algumas iniciativas que o Sicredi vem trazendo nesse momento de pandemia, enquanto o Ivandro vem aqui para nós conectarmos, aonde além de toda a questão financeira, de linhas de crédito, de investimentos para atender esse momento associado que está sendo impactado de maneira geral por essa pandemia, pelo Covid, nós estamos pensando em algumas soluções também para ajudar o nosso associado a superar esse momento de isolamento. E nesse momento onde as pessoas estão com dificuldade de irem até ao comércio local, com as restrições, com tudo o que nós temos hoje de restritivos por parte, né, de governos, por dificuldades, por medo das pessoas de estarem em ambientes com muitas aglomerações, nós temos como eu falei para vocês, 3 momentos hoje que nós estamos vivendo. E depois a gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso também. Que é a questão... Olá, Ivandro. Oi, André. Oi, André. Acho que agora vai. Desculpa aí, pessoal. Desculpa o transtorno. Mas, por incrível que pareça, no desktop eu não estou conseguindo conectar, tá? Eu vou do celular mesmo. Vou tentar manter a mão firme enquanto a gente conversa, mas qualquer coisa eu já peço desculpas antecipadamente aí. Não, faz parte, Ivandro. A gente sabe que é ao vivo, né? E a tecnologia muitas vezes, né, tem esses pequenos problemas de conexão, né? E problemas que acontecem na hora, mas não tem problema não, Ivandro. Dentro do nosso bate-papo, né? Acho que daquilo do nosso propósito a noite de hoje, que é levar informação para os empresários, levar informação para quem está aprendendo a empreender, para superar, para se reinventar, muitas vezes inovar nesse momento, né, Ivandro? Nós contamos com a expertise do nosso parceiro, a expertise do Sebrae, que pode nos apoiar nesse momento. E como diz o nosso próprio contexto, né, Evandro, da nossa live de hoje, né, como superar esse momento, né, esse novo normal dos negócios que estão acontecendo, que tanto vem impactando na vida do nosso empresariado, das pessoas que estão pretendendo empreender. Muitas pessoas já devem ter ouvido por diversas vezes sobre esse novo normal, que o mundo pós-pandemia não vai ser mais o mesmo, as relações tanto econômicas, sociais e até emocionais, elas não vão ser mais como eram antigamente. E de que maneira o futuro, como ele teve essa aceleração, de que maneira hoje os modelos de negócios estão sendo impactados.
E para isso, na noite de hoje, eu gostaria de ouvir você, que você nos trouxesse também o que o modelo de negócio e para que ele serve. Então, para nós ajudarmos hoje o nosso empresário, as pessoas que querem empreender, que estão empreendendo, né, a serem mais assertivos e conseguirem passar por essa fase difícil e, quem sabe, no futuro aí colherem belos resultados dessa transformação que vem acontecendo. Perfeito, André. Na realidade, basicamente, assim, de forma bem resumida, o modelo de negócio ele demonstra a lógica de como uma empresa funciona, né? Como é que ela entrega valor para o seu cliente, né? Qual o propósito dessa organização existir. Então, a gente já vem falando muito de modelos de negócio, principalmente quando a gente fala das startups, né? Das empresas de base tecnológica. E só que a gente sempre, né? Enquanto Sebrae também acha que essa questão de olhar a empresa através do seu modelo de negócio sempre foi relevante para qualquer modelo de negócio, para qualquer empresa, independente de startups, né? Então, a gente traz esse assunto e agora ele tornou mais relevante ainda do que antes, sabe, André? Porque, e todos que estão me ouvindo, porque agora a gente tem questionado muito o modelo de negócio, não só questionado, como a gente teve que repensar o nosso modelo de negócio, mesmo que a gente não esteja dizendo que foi um ajuste no modelo de negócio, né? Quando eu tenho lá uma operação que não está contemplando, por exemplo, delivery, né? Pegando um exemplo do restaurante, ou eu tinha somente a possibilidade de buffet, e eu tenho que fazer um ajuste do meu modelo, do meu negócio, né? De como eu entrego o meu valor para o cliente, isso é um ajuste no modelo de negócios, né? Na realidade, tu ter um buffet ou tu ter um à la carte, isso é a forma como tu entrega esse valor para o teu cliente. Então, esse ajuste no modelo de negócios, ele veio de uma forma forçosa, né? Uhum. E a minha ideia aqui é justamente desmistificar um pouco esse assunto, né, André? Porque de que forma, né, o meu negócio teve que muitas vezes fazer esse ajuste, né? Mesmo que eu não tenha chamado isso de modelo de negócio, mas eu tive que fazer essa adaptação. E como sobreviver a esse momento, né? E alguns cuidados que a gente tem, né, André? A gente estava conversando sobre isso. Quando eu faço esse ajuste no modelo de negócios, né? Porque o modelo de negócio está muito relacionado com a essência da empresa. Quando eu penso em mudar o meu modelo de negócio, muitas vezes eu tenho que repensar em como fazer isso, porque eu tenho uma essência da empresa e no motivo pelo qual ela foi criada. Então, isso é muito delicado, né? A gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque muitas vezes eu tenho uma empresa lá, um comércio há 20 anos, né, que já agrega bastante valor e já entrega uma proposta bem clara para seu cliente, que já tinha sido definido. E como é que eu faço esse ajuste de modelo de negócio agora, nesse momento, né? Que cuidados eu tenho que ter, porque ele funcionou durante muito tempo, né? E o que eu tenho que fazer para que ele continue funcionando nesse momento que nos pegou de surpresa, né, André? Isso é bem impactante. Então, a minha ideia em conversar com todo mundo hoje é muito nesse sentido, né? Uhum. De que forma, né? O que impacta esse ajuste? O que é esse modelo de negócios, né? Basicamente, em linhas gerais, é isso, né, André? Isso. E assim, né, Ivandro, a gente sabe que nesse contexto, tanto da inovação, da busca agora por canais alternativos para a evolução, né, para estar mais próximo do cliente, fazer essa entrega para o cliente, muitas coisas, muitas ferramentas ajudam nesse momento do associado ou do empresário ele tomar decisões assertivas nesse momento. Né? Eu mesmo, né, Ivandro, a gente não conversou hoje sobre isso, mas eu acabei não relatando. Eu também, além da função que exerço dentro da cooperativa, eu também tenho um negócio paralelo, juntamente com minha esposa, com a família, né? E então, a gente sabe que a gente vai estar tendo que se reinventar hoje, né? Para conseguir também continuar entregando isso, né? O nosso propósito para o nosso cliente. Mas tem algumas ferramentas, né, Evandro, que nesse momento ajudam muito o empresário que está na atividade ou que quer empreender a ser mais assertivo. E eu queria que tu trouxesse um pouco disso para nós aí, de quais ferramentas hoje estão disponíveis que podem ajudar o empresário nessa tomada de decisão.
Basicamente, sim, as que eu mais recomendo nesse momento, até devido à urgência que a gente tem para tomada de decisão, é a utilização do Business Model Canvas, né, que é uma ferramenta bastante simplificada, né, se a gente comparar ela com um plano de negócio, e eu acho que ela é muito importante para esse momento, porque tu consegue construir ela de forma muito rápida, independente se tu está fazendo uma análise do teu negócio já existente ou de uma adaptação do teu modelo de negócio, ou até talvez de uma nova ideia que tu queira tirar do papel. Então, o Canvas, né, que a gente chama, que é feito constituído por 9 blocos, é uma ferramenta extremamente simples, né, se comparar com as demais. E a gente também depois tem o Canvas, a proposta de valor. O Canvas, a proposta de valor, na realidade, é quase que um zoom em 2 blocos dos 9 blocos que a gente tem lá do Business Model Canvas, tá? Ele vai pegar a proposta de valor e segmento de clientes e vai secar. O empresário que conseguir preencher e entender a lógica dessa ferramenta, e o Sebrae está aí também para ajudar nesse sentido, ele vai conseguir refletir bastante, né, como é que ele está fazendo essa entrega de valor hoje, ou de que forma ele poderia fazer uma entrega do novo valor, de uma nova proposta, né, pensando nesse ajuste do modelo de negócio. Então, são 2 ferramentas que eu recomendo bastante. A gente tem bastante material, inclusive material gratuito sobre isso, tá, André? Uhum. Se eu puder indicar aqui o nosso site, sebraeaoseulado.com.br, ali a gente tem uma série de lives e ferramentas gratuitas que a gente selecionou para os empresários nesse momento. E até porque a gente tem que fazer uma seleção dessas ferramentas, né, André, e as pessoas que estão me ouvindo, porque esse momento também gera muita ansiedade, né? A gente ouve muitas coisas, né, desse novo normal, o que significa isso, né? O que seria o ajuste do modelo de negócio. E a gente também tem que ter esse cuidado, né, nesse momento, justamente para que essa ansiedade não nos tire o nosso foco, né, André? E aquilo que eu comentei, aquelas coisas que tu vem fazendo muito bem feitas já, sei lá, 10, 15, 5 anos, e a gente tem que analisar muito isso, né, André? E a gente precisa ter isso como ponto de partida, porque a gente no atendimento do Sebrae, a gente acaba detectando muito o empresário que muitas vezes ele quer reposicionar completamente o seu negócio. E muitas vezes ele escolhe jogar um jogo e atuar num negócio que ele desconhece totalmente, né? Ou que muitas vezes ele não tem condições de atuar. Então essa é uma preocupação também que a gente tem, né? Se possível, analise o seu negócio atual e muitas vezes um ajuste ou uma inovação no modelo de negócios, não só de inovações disruptivas, mas pequenas inovações ou inovações incrementais podem ser interessantes, né? Uhum. Eu tive um exemplo de uma empresária ali de Juí, o nome da empresa dela é Maria Canela. Não só em função da pandemia, mas ela começou a fazer uma série de lives como se fosse um leilão ao inverso, né? Na verdade, um leilão, né? Buscando o maior preço para as suas clientes, né? E ela está tendo uma efetividade muito interessante dessas ações de produtos, muitas vezes, que ela não estaria comercializando nesse momento. Isso conseguiu, digamos, agregar um faturamento que, nesse momento, para ela está sendo fundamental, né, André? E por uma transmissão online, ou seja, uma questão que, naquele momento, era impossibilitada de ocorrer de forma física, né? Então, esses pequenos exemplos que a gente tem que, de repente, olhar e ver o que a gente pode fazer de ajuste no nosso modelo de negócio, né? Muitas vezes é uma forma de chegar com o teu produto até o cliente. A gente tem falado muito da questão do WhatsApp, né, André? Porque todo mundo hoje está no WhatsApp, né? Então, se o meu cliente está no WhatsApp, de que forma eu posso acessar esse cliente através do WhatsApp? Eu tive que fazer uma compra algumas semanas atrás e eu fiquei surpreso, sabe? E eu sempre tenho empresários, muitas vezes não estão preparados para esse momento, claro, todo mundo foi pego de surpresa, mas tem algumas questões que a gente vai precisar ser rápido, sabe, André? Essa questão do atendimento via WhatsApp, dos links, das formas de pagamento que a gente precisa disponibilizar para esse cliente, que muitas vezes tem um recurso, né? Eu até te citei hoje de manhã, eu tenho um valor de vale-refeição que está represado, eu não consigo utilizar esse vale-refeição. As empresas que estão possibilitando formas de pagamentos diversificadas, elas vão conseguir ter acesso a esses recursos. Então, são pequenos exemplos que a gente tem, né, de como fazer pequenas inovações e pequenos incrementos no nosso modelo atual de negócio. Que pode ser num atendimento, num canal de atendimento, pode ser num
meio de pagamento adicional, e eu sei que o Sicredi tem soluções para isso. Pode ser em alguma plataforma onde ele consiga expor esses produtos, né, e consiga mostrar melhor a sua empresa. E eu acho que a gente tem soluções bem acessíveis para isso, para as empresas que têm parceria com, né, que são cooperativados de vocês, né, André? Eu acho que isso é bem importante. E eu acho que essa é uma mensagem que se eu pudesse assim resumir, né, não que a gente esteja finalizando, é uma questão que para mim é fundamental nesse momento, e eu vejo os empresários buscando muito isso. Uma outra questão, André, bem importante, até citando um exemplo pessoal meu, eu tenho ficado muito preocupado em acessar uma loja, acessar um estabelecimento, em encostar a mão na maçaneta, né? Porque a gente sabe que a transmissão do vírus, muitas vezes, ela vai se dar por esse contato, e a maçaneta de uma loja, da porta de uma loja, muitas vezes é um foco, né? Pode ser um foco problemático. E aí eu fiquei pensando, né? Muitas vezes eu empurro a porta com o pé, né? Não sei se eu sou o único a fazer isso, né? Tô confessando aqui, né? Mas eu empurro a porta com o pé. E aí eu fiquei pensando, mas será que nenhuma empresa pensou nisso e criou algo para facilitar esse processo? E aí eu fui pesquisar na internet, e por incrível que pareça, já existe uma solução chamada Pé na Porta, onde tu consegue abrir a porta com o pé, um pequeno dispositivo que tu insere na parte de baixo da porta. E eu fiquei pensando, né, puxa vida, que legal, alguém pensou nisso, talvez até um pouco antes da pandemia, mas que aquela solução agora faz total sentido, sabe? Então são essas questões que eu acho que para nós que trabalhamos com os pequenos negócios, no caso do Sebrae, né, são fundamentais nesse momento, né? A gente precisa pensar naquilo que está ao meu lado, próximo da minha capacidade de gestão, né? E não simplesmente pensar em algo disruptivo e muitas vezes mudar completamente seu modelo de negócio, né? Até porque o time já está ganhando há bastante tempo, né? Já ganhava antes dessa pandemia, né? Ivandro, e assim, ó, bem nessa linha que tu traz, tá? Quando a gente fala muito em buscar parcerias, achar soluções, né? Nós também pensando muito em ajudar o pessoal, os empresários, as pessoas que estão pretendendo empreender também. Nós lançamos o Conecta, que é uma ferramenta, uma plataforma, né? Que aproxima as pessoas para que as pessoas consigam, nesse momento de pandemia, consigam também expor seus produtos, né? Porque quando a gente pensa em inovação, muitas vezes você pensa num alto valor investido. Tem que fazer um grande investimento, eu tenho que, talvez, arriscar no fluxo de caixa para fazer um investimento, né, Ivandro? Então, nesse momento, o Sicredi também, com o intuito de aproximar as pessoas, aproximar os negócios, né, lança no mercado o Conecta, que é uma ferramenta onde o associado ele pode usar, ele não tem custo nenhum, é uma vitrine virtual para o associado, né? Ele pode estar vendendo para várias pessoas de várias regiões aqui da nossa área de atuação. Então, é uma ferramenta também pensada para ajudar também as pessoas. E a gente sabe também, né, Evandro, que os canais digitais que hoje, né, todo mundo está falando no canal digital, que migrar para lá, nem sempre é a melhor alternativa, simplesmente, o que eu trabalhei até hoje no físico, agora não tem mais valor. Eu vou partir tudo para o digital. E a gente sabe que não é assim, né? Acho que a gente sabe que com o pós-pandemia, né, muitas relações vão ser restabelecidas. Outros hábitos que foram criados agora, né, eles vão continuar existindo. Claro que o canal digital ele vai ganhar uma força muito grande, né? Porque, como esses dias nós estávamos escutando com o Arthur Igreja aqui, né, foram 15 dias que antecipou 4 anos, né, do Covid. Então, nós vamos ter, sim, o canal digital cada vez mais fortalecido. Mas nós não podemos, hoje, simplesmente pegar o nosso relacionamento que nós temos hoje no físico, né, um relacionamento talvez de 20, 30 anos do empresário com uma comunidade, simplesmente desprezar ele, né? Então, eu acho que gostaria de ouvir também nisso, né, de você, né, Evandro, o que você pensa nisso? Quais são os ajustes finos hoje percebidos no teu ponto de vista hoje que os empresários precisam fazer, tanto nessa maneira de olhar para o fluxo de caixa dele também, de olhar para essa questão do digital, dele estar também buscando esse novo canal, de olhar para as parcerias, né? Eu falei antes que nós temos três lançamentos que nós fizemos em poucos dias. Um é o Conecta, que é a nossa ferramenta
então, marketplace, ou vamos definir assim, uma ferramenta de negócios para as pessoas interagirem e aproximar esses negócios. Nós temos também o QR Code, que é uma forma de pagamento, Ivandro, que você trazia antes, muito interessante hoje, que a pessoa não precisa ter maquininha de cartão, não precisa ter talvez uma estrutura maior para estar fazendo, basta ter os aplicativos do Sicredi. É uma forma de transação instantânea, né, através do Code, né, que você vai ali, conecta, já transfere de conta para conta, sem custo nenhum, ágil, sem custo. Então, é uma ferramenta também que o Sicredi vem lançando no mercado. Ainda foi recente o lançamento dela, então ainda tem muito a expandir, muito a ser utilizada pelas pessoas. E também a campanha, né, a nossa campanha que nós temos hoje, né, de valorizar o comércio local. Eu acho que o Sebrae também, aquilo que você trouxe bem na tua fala agora, também acho que conecta com tudo isso que nós estamos vivendo. Né? O Sebrae tem uma preocupação muito grande com o comércio local. E nós também temos. Né? Quando as pessoas consomem no comércio local, quando elas gastam no comércio local, a economia gira, né? Os empregos são mantidos, a renda é gerada, a economia se fortalece. Né? Então, acho que é uma maneira também de nós superarmos esse momento difícil vivido por todos nós. Né? Eu acho que não é só do comércio, mas é de maneira geral que isso vem sendo afetado. Todos os segmentos hoje estão sendo afetados. Né? E acho que quando a gente procura soluções cooperadas, né? Eu acho que desde a questão hoje do fornecedor, eu acho que ele está sendo mais cooperado, também está sendo mais próximo. Eu acho que tudo isso conecta, né? numa maneira de estar superando esse momento difícil. Isso é bem importante, André, e todos que estão me assistindo, porque se a gente tem algumas alternativas que são gratuitas, então essas, talvez a gente não tenha o porquê não utilizá-las, né? Eu sempre parto de uma lógica inversa, né? Se a gente tem algo disponível, se eu tenho como acessar uma plataforma Conecta, né, em parceria com o Sicredi, por que não fazê-lo, né? Qual o motivo que eu tenho para não fazê-lo? Se eu tenho a possibilidade de comunicar com os meus clientes via WhatsApp, porque onde eles estão hoje, todas as pessoas estão no WhatsApp, por que não fazê-lo, né? E uma questão essa que tu fala das nossas campanhas, a gente sabe muito bem do poder de mobilização que a gente tem no Sebrae, e a gente sabe muito bem o poder de mobilização que o Sicredi também tem. E no momento que a gente estrutura essas campanhas e incentiva as pessoas a comprarem do comércio local, por favor, pessoas, empresários, preparem-se para atender esse cliente que está sendo direcionado e está sendo feito um esforço de campanha para esse tipo de compra. Então, isso é fundamental, porque quem de vocês nunca passou por uma situação de se preocupar com essa questão bem importante de comprar do comércio local e, ao chegar no comércio local, daqui a pouco se depara com uma situação que o comércio local não estava preparado minimamente para atender esse cliente. Então, claro que daí os problemas que a gente tinha lá antes da pandemia, talvez agora eles fiquem mais aflorados, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas questões que tu trouxe, por exemplo, do uso da tecnologia, mesmo que eu não faça adesão ao e-commerce, André, o fato de eu não ter uma máquina e a pessoa não tem que digitar fisicamente a senha ou algumas alternativas que a gente tenha de pagamentos, isso agora é fundamental, né? Talvez para o meu modelo de negócios isso seja muito mais útil do que necessariamente ter um e-commerce. Talvez estar na plataforma Conecta do Sicredi e ter alternativas de pagamento, links de pagamento, façam muito mais relação com o meu modelo de negócio atual do que simplesmente reposicionar e daqui a pouco jogar um jogo, não que eu não possa, né? Mas jogar um jogo de pessoas que já estão jogando há muito tempo. Um jogo de pessoas que já operam no vermelho, que têm condições de operar no vermelho há muito tempo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tipo, mas alguém já está vendendo. Vou vender tênis Nike pela internet. Né? Vamos combinar. A gente tem players muito grandes que já operam, sei lá, 10 anos no prejuízo. Isso propositalmente, né? Sem problema nenhum, porque a operação deles permite isso. Aí eu chego numa questão fundamental quando a gente fala de modelos de negócio, e talvez um passo antes do modelo de negócio, que é a questão do nicho de mercado, né? O quanto o meu negócio é nichado, né? O quanto eu consigo me diferenciar perante ao meu concorrente. Daí a gente tem aquelas questões lá do Oceano Vermelho e do Oceano Azul.
parece muitas vezes óbvio, né, do ponto de vista de literatura e para subsidiar as nossas questões de decisão, mas eles são fundamentais hoje, né, porque se eu conseguir encontrar uma estratégia de diferenciação que me permita buscar esse oceano azul, ou se eu já tenho isso, eu reforçar isso e buscar esses meus diferenciais, quer seja no atendimento, quer seja no tipo de venda que eu faço, que é muito específica, no tratamento que eu dou para o meu cliente, que muitas vezes um grande e-commerce não consegue. Então, a gente tem que buscar o nosso diferencial, né? Quando a gente faz uma análise nas ferramentas que eu citei lá, o Canvas e o Canvas a proposta de valor, elas vão ajudar bastante nessa reflexão, né? Uhum. Porque uma questão que a gente comenta muito, André, a gente tem que pensar muito se o que a gente está ofertando realmente resolve um problema real das pessoas. A gente estava conversando algum tempo atrás que muitas vezes o sonho do empresário de ter um negócio, né, e ter a sua ideia em prática, muitas vezes para as pessoas não faz sentido. Então, o quanto a minha ideia faz sentido para as pessoas e o quanto as pessoas precisam da forma com que eu encontrei para resolver o problema dessas pessoas. Por isso que é muito importante quanto mais a gente conseguir validar isso, melhor. Eu sei que o tempo urge, né, mas o fato da gente eventualmente passar por algumas questões batido, em alguma circunstância isso vai ter que ser retomado, sabe? O quanto eu consegui validar isso, né, o que a gente chama de validação da ideia, né, principalmente, com quantas pessoas eu consegui validar isso. Então, isso é fundamental para esse processo, né, André, porque se a gente conseguir entender que o nosso propósito da nossa empresa é resolver um problema real das pessoas, bom, eu acho que a gente já tem um bom início de caminho. Se o meu negócio, além disso, também for nichado, eu tenho mais um segundo nível, digamos, né? E aí a gente começa a ter uma facilidade maior nessas questões. Claro que, se fosse tão fácil assim, né, é a pergunta e resposta de $1 milhão, né? A gente sabe que não é tão simples. Mas o simples talvez esteja na essência da empresa, né? E naquilo que você realmente entrega e como diferenciar isso, né? E como tornar isso um diferencial. Eu acho que esse ponto é fundamental, porque quando a gente fala de modelo de negócio, a gente fala de marketing, a gente fala de posicionamento, a gente vai falar de nicho de mercado, né? O quanto o meu produto realmente ele é diferenciado ou ele é uma commodity que todo mundo tem. E esses assuntos são totalmente interligados. Quando eu falo de fluxo de caixa, isso também tem uma ligação muito forte, né? A gente estava conversando hoje de manhã, né, André, aqui um indicador que 99% das empresas não trabalhavam e agora talvez não que elas estejam trabalhando, mas que elas vão ter que se dar conta urgente disso, é quanto tempo eu consigo sobreviver sem faturar. Quantos meses ou quantos dias eu consigo manter os meus custos fixos, pagar as minhas contas fixas, sem ter o faturamento, que a gente chama de zero de faturamento, meu ponto zero de faturamento. Algumas empresas já tinham esse cálculo, já sabiam que o seu tempo de faturamento zero era 6 meses, 1 ano e meio, para suportar uma operação onde a gente sabe que praticamente todos os segmentos, mesmo aqueles que já estavam preparados, eles tiveram uma queda do seu faturamento. Mesmo um restaurante que já operava com delivery, provavelmente ele teve uma queda no seu faturamento, porque as pessoas... Houve uma retração na economia, né? Isso a gente sabe, né? Isso é fato. Só que uma questão bem importante, que a gente precisa também ficar muito atento, é que essa retração gradualmente está terminando. E eu tenho conversado com pessoas que estão ávidas por comprar, estão ávidas para comprar. Então, de certa forma, esse dinheiro ele vai voltar para os negócios, para os pequenos negócios, e isso não vai demorar muito tempo para acontecer. A gente tem uma data que se aproxima agora, que é uma data-chave, que é o Dia dos Namorados, né, que é uma sexta-feira, que ele é antecedido por um feriado, né? Dia 11 e dia 12, se eu não me engano. Então, a gente tem feito algumas ações, algumas lives lá, e elas estão lá naquele site que eu passei para você, sebraeaoseulado.com.br, onde a gente dá sugestões de como trabalhar com essa data Dia dos Namorados, e com feriado ainda junto, sabe? Essa data é bem importante e ela pode começar a ser o resgate desse faturamento. Mas a gente precisa estar preparado para isso, né? A gente tem que estar preparado para esse momento, né? Cada vez mais.
E, Ivandro, tu podia nesse momento, como tu está trazendo aí essa expertise de sugestões, podia nos passar algumas sugestões que você teria hoje para o nosso empresariado, para que ele consiga também de maneira assertiva, talvez nesses dados específicos, o que você recomendaria para o nosso empresário que acontecesse hoje no seu empreendimento lá, que atrairia com certeza um volume maior de vendas hoje para ele? André, o primeiro ponto é quem é o meu cliente atual, né? Aquele cliente que já comprava de mim. Porque a gente sabe muito bem disso. Se eu já tenho um relacionamento com esse cliente que já me comprava, independente de ter pandemia ou não, esse cliente eu tenho uma facilidade, um custo menor para chegar até esse cliente. Na realidade, esse cliente ele já experimentou o que muitas vezes eu digo que é o diferencial da minha empresa e a minha proposta de valor. Então, a gente precisa esgotar todas as possibilidades com esse cliente. Então, quanto mais informações eu tiver desse cliente nesse momento, vai ser fundamental para a minha tomada de decisão. Mas eu começaria com o meu cliente atual, com a minha base de clientes. Antes de pensar em expandir, tentar aumentar a minha venda e o meu ticket médio com esse cliente. Essa questão é fundamental. E aí, muitas vezes, traçando estratégias que eu já vi no mercado, nos pequenos negócios, de fazer vendas com pacotes, fazer vendas que consigam agregar valor para o cliente e aumentando o ticket médio. Muitas vezes ele busca uma cesta por Dia dos Namorados, mas daqui a pouco a gente pode vender algo complementar para ele. Então, essa possibilidade de continuar atendendo esse cliente e reforçar o relacionamento com ele, eu acho fundamental. Porque nessa questão de reposicionamento, de marca, de questão de mercado, especificamente, eu vejo muitas vezes os empresários adaptando seu modelo de negócio e buscando um mercado que eles desconhecem, buscando um cliente que eles desconhecem. Então, uma dica que, ao meu ver, é fundamental nesse momento é como aumentar o meu relacionamento com esse cliente que já é meu, que já compra de mim. Eu acho que isso é fundamental. E eu acho que muitos que nos ouvem agora já têm negócios estabelecidos, né? Então, de que forma eu vendo para esse cliente? Como reter ele e daqui a pouco não deixar que ele compre de uma outra empresa nesse momento, né? E muitas vezes sensibilizando esse cliente, né? Chamando ele, né, para o jogo e dizendo, olha, cara, eu sou um pequeno negócio e é na sensibilização mesmo, né? A gente é um negócio pequeno, familiar, eu tenho algumas pessoas que dependem desse negócio, eu estou tentando me ajustar a esse novo momento e muitas vezes descobrir, tentar entender com esse cliente, né, pelo menos com alguns clientes-chave, o que a gente pode entregar também nesse momento, porque às vezes a gente acha que tem a resposta pronta do que seria essa oferta, do que seria essa agregação de valor, mas a gente se esquece muitas vezes de perguntar para esse nosso cliente mais fiel, sabe? Aquele cliente que a gente pode perguntar e tem essa liberdade. Então, pergunte para esse cliente o que poderia agregar valor para ele, para que ele continuasse comprando de ti e para que ele talvez até aumentasse essa compra que ele tem contigo. Então, para mim, numa estratégia de sobrevivência, essa é uma questão chave e talvez número 1, sabe, André? É fundamental. Evandro, nós gostaríamos de pedir isso para as pessoas, agora estamos nos aproximando do final. Se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta que queira fazer para o Evandro, né, sobre alguma questão, sobre o modelo de negócio, sobre alguma oportunidade, né, alguma tendência de mercado, que queira estar nesse momento também se conectando conosco. E Evandro, assim, ó, a gente conversava hoje de manhã, né, um pouquinho sobre antes de começarmos aqui, o quanto importante, né, esse relacionamento com o cliente, né? Nesse momento, por mais que se fala muito do digital, né, nós citamos exemplos de manhã vividos por nós aqui, que muitas vezes nós vamos no empreendimento, nós fomos lá fazer as nossas compras e muitas vezes só não se concretizou por falta de um cuidado, do entendimento melhor, né? E as pessoas acabam indo para o e-commerce, né? Então, e no e-commerce, né, você hoje muito bem trouxe, muito bem falou até agora, muitas vezes não seja a expertise daquela pessoa e pode ainda acelerar ainda mais a mortalidade de muitas empresas, porque elas vão estar entrando no mercado
que é altamente competitivo, que a entrega de valor talvez não seja o principal, né? Então, acho que nesse sentido, eu gostaria também que tu fizesse as tuas reflexões finais, né? Muito baseado nisso, e para que nosso comércio, o nosso pequeno comércio local, cada vez mais se fortaleça, né? Que as pessoas tenham, nesse momento, um entendimento, que tenham essa reflexão do quanto é importante nós apoiarmos o comércio local, né? Para que também todos nós passamos, né, por esse momento difícil. A minha sugestão sobre essa questão bem importante que tu traz, André, quando a gente pensar, eu vou pegar o exemplo do e-commerce, tá? Eu acho que é um exemplo muito bom. Quando a gente pensar no e-commerce, depois que a gente tiver, se possível, preenchido alguma ferramenta ou minimamente ter refletido sobre o nosso modelo de negócio, sobre qual é o propósito do nosso negócio, uma questão muito importante é tentar entender o que está por trás do e-commerce. Então, o que eu sugiro? Qualquer loja alugada, por exemplo, se você quer ter uma ideia do que existe por trás do e-commerce, de repente, faça lá uma assinatura de uma loja alugada, comece a estruturar, comece a fazer um teste sobre isso, talvez no primeiro momento, sem ter uma grande pretensão, pensando se isso for um teste, efetivamente, claro que se você estiver num outro nível, ok, né? De repente ajuda de uma outra forma. Agora, 80% dos empresários que nos procuram, a gente propõe que ele faça esse teste, sabe? Primeiro a gente analisa essas questões que eu comentei, se o modelo de negócio que ele está propondo ou que ele tem é nichado, né? De que forma ele pretende fazer isso, a gente propõe o Canvas também nesse primeiro atendimento. Mas quando tu minimamente faz esse exercício através de uma loja alugada, tu vai conseguir entender hoje a forma mais simples que se tem de se constituir um e-commerce. Se você tiver dificuldade nesse momento, busque ajuda, de repente, com uma pessoa da família, com alguém que tenha condições de ajudar você. Quanto menor o custo, melhor, talvez, né, se possível. Mas busque essa ajuda, porque se você tiver uma barreira muito forte inicial com relação a um dos formatos mais simples que a gente tem hoje, que é uma loja alugada, seja ela de qualquer site desses que tem disponível e que tem um custo relativamente baixo, talvez esse modelo de negócio não seja para você nesse momento. Mas isso não quer dizer que você não tenha que vender de forma online, entendeu? Porque no momento que eu estou numa vitrine, como o Conecta do Sicredi, no momento que eu estou vendendo via WhatsApp, no momento que eu tenho, de repente, uma loja lá no Instagram, no Facebook, no momento que eu tenho algum outro marketplace, como, por exemplo, o Mercado Livre, vamos pegar esse exemplo, são formas que eu tenho de vender pela internet. Então, a gente, quando os empresários nos procuram, a gente sempre tem essa questão que é o passo antes do e-commerce, que é o passo antes da franquia, que é o passo antes de qualquer decisão que a gente possa tomar, inclusive de ter um marketplace lá, de estar no Magazine Luiza ou estar no marketplace, até porque muitas vezes, se eu não sei formar o meu preço, talvez eu tenha um problema muito sério, né? Eu estou vendendo muito bem lá no marketplace, né, esses que têm um custo, né, que cobram uma comissão por venda, e daqui a pouco eu estou acelerando a minha mortalidade, né, a minha empresa talvez ela termine antes do que eu pense, vendendo muito bem, obrigado, mas com uma margem muitas vezes muito ruim. Então essa é uma questão importante. Então sugiro, busquem ajuda do Sicredi, busquem ajuda do Sebrae. A gente tem bastante expertise nesses assuntos que eu comentei de como escalar, de como ampliar o seu modelo de negócio ou como adaptar o seu modelo de negócio. E a gente tem uma responsabilidade e um cuidado muito grande quando a gente trata desses assuntos, tá, André? A gente faz algumas análises prévias para que não o Sebrae conclua junto ao pequeno negócio, mas que o próprio empresário chegue a essa conclusão, que daqui a pouco não é exatamente aquele caminho que ele imaginou, que seria, digamos, a forma para ele aumentar o seu faturamento ou ter uma venda pela internet. A gente tem, infelizmente, dos pequenos negócios, a gente tem poucas empresas bem-sucedidas no e-commerce, tá? Porque tem muitas vezes uma questão de operar no vermelho, operar com prejuízo, custos intrínsecos que a gente nem sempre consegue ter um cálculo tão simples assim. A questão de logística é ponto fundamental no e-commerce, meios de pagamento. Perfeito. Então, assim, aí eu reforço, né?
continue jogando o seu jogo e talvez reforçando o seu jogo, reforçando o seu time. E pensando muito bem, se você tem uma equipe, pensa se aquela pessoa consegue representar o propósito da tua empresa como se fosse tu. Digamos assim, se o Ivandro trabalha na equipe do André e ele é vendedor do André, o Ivandro ele tem que pensar exatamente como o André pensa e como o André venderia também como dono do negócio. Se ele não se portar como dono também do negócio, se ele não se sentir dono do negócio, e se ele não tiver o mesmo propósito que o André, os mesmos valores, gente, vamos tentar. Tem muita gente boa aí procurando trabalho. Eu acho que é um momento, talvez, de repensar essas questões também de relações com as pessoas que a gente conta na nossa equipe. Porque muitas vezes a gente faz tudo isso que o Ivandro falou, que o André falou, que o Sebrae fala, que o Sicredi fala, e mesmo assim eu não tenho sucesso. Pode ser nessa questão que eu comentei com vocês, de como isso é delegado e de como as equipes conduzem isso. Então, ouça a sua equipe também, isso é fundamental. Muitas vezes a equipe tem a resposta para várias questões que a gente está buscando e simplesmente a gente não os envolve nos processos. Então, essa questão é muito importante. Identifique se essa pessoa realmente ela pensa como você, se ela tem os mesmos valores. Se essa pessoa não tiver os mesmos valores, tente, independente se nesse processo ou no próximo processo, buscar pessoas que estejam de acordo com os valores de vocês. O Sicredi busca isso e eu não tenho a menor dúvida disso, o Sebrae também busca. As primeiras perguntas que a gente faz no processo seletivo no Sebrae, e acredito que no Sicredi não seja muito diferente, a gente faz perguntas e a gente descobre quais são os valores das pessoas. E isso tem que estar muito de acordo e muito alinhado, tá, André? Não sei se tu concorda comigo, mas assim, senão a gente fica tentando um e-commerce e o e-commerce vai dar errado porque as pessoas vão tocar o e-commerce para ti. Eu fico pensando numa franquia, mas vai ter pessoas conduzindo essa franquia e se essas pessoas não tiverem com a mesma cabeça do dono ou muito parecido com os teus valores, cara, eu acho que é bem complexo. A gente precisa revisar urgentemente, tá? Eu sei que é um assunto que não é exatamente de modelo de negócio, mas as coisas não são separadas, né? Elas não são em caixinhas separadas. Então, isso tudo se relaciona, né? É um modelo de negócio também. Perfeito, Evandro. Acho que faz parte, né? As equipes, as pessoas, né, que estão à frente dos negócios. Mas, Evandro, eu tenho que te fazer aqui, está chegando um monte de perguntas aqui, o nosso tempo está encurtando. Coisa boa! Vou deixar aqui algumas perguntas para ti aqui. Né? Em 4 minutos vai finalizar aqui a nossa live, né? Então eu vou te fazer algumas perguntas aqui, você pode responder bem brevemente. Considerando esse momento que o foco está no virtual, considerando os nossos municípios de porte pequeno, é prudente os empresários investirem em loja física ou no novo negócio? Como o Sebrae recomenda ou enxerga? Eu acho que, de certa forma, eu acabei falando sobre aspectos que talvez denunciem a minha resposta, né? Mas, assim, eu vou tentar ser bem objetivo agora. Pense muito no seu modelo atual, antes de qualquer decisão. Pense muito com as pessoas que estão ao seu lado. Procure ajuda do Sicredi, tá? Se for fazer um investimento, que eu acho que também essa pergunta tem isso dentro dela, pense muito bem em fazer esse investimento, porque o dinheiro em caixa agora ele é fundamental, né, André? Quem tem dinheiro em caixa... as empresas que têm dinheiro em caixa, elas estão totalmente diferenciadas nesse momento. Elas estão conseguindo tomar decisões de uma forma um pouco mais tranquila. Eu não quero dizer com isso que que o empresário tem que suspender o seu planejamento, mas pense muito bem se é o momento de fazer esse investimento agora. E tudo isso que eu falei sobre modelos de negócio também, é o momento para investir? Será que é? Será que é o modelo de revisar? Eu reforçaria muito mais o modelo de negócios atual, tá bom? Muito mais. E pensaria nessa questão de nicho e posicionamento. Evandro, assim nós estamos terminando, que a live vai cair agora, mas gostaria de agradecer a você, né, como consultor, gerência de soluções, a Kátia, né, também que nos apoiou nesse momento, aí a toda a equipe do Sebrae, de maneira especial, um abraço, né, a todos eles, né, agradecer essa parceria que temos de longa data. Dizer que nós temos algumas perguntas aqui que ficaram aqui para serem respondidas. A gente vai estar entrando em contato com elas, vai estar respondendo logo após aqui a nossa live aqui, né, Evandro? Vamos passar para você. Mas gostaríamos de agradecer a você, Evandro, deixar, né, o nosso muito obrigado pela sua participação. Né? Eu sei que, vamos dizer, nesse momento todo mundo está bastante impactado
que bom que você pôde nos ajudar nesse momento. Também convidando a todos que estão presentes também para a próxima live, a nossa 7ª live na semana que vem, né, onde vai ser sobre educação financeira. Então a gente convida a todos para participarem. Ivandro, mais uma vez, muito obrigado. Aconteceu o que nós comentamos hoje de manhã, que os assuntos eram muito pertinentes e com certeza talvez iria faltar tempo para nós discutirmos tudo isso em 45 minutos, né? Mas com certeza aí no futuro vai ficar outro momento para nós estar nos conectando de novo e trazendo mais informações para nossos associados e para nossas comunidades. André, eu que agradeço aí a participação, tá? Foi muito legal. Eu achei que eu ia ganhar um desconto aí de uns 5 ou 10 minutos pelo meu problema de conexão, mas pelo visto a gente é bem rigoroso e eu também gosto de ser rigoroso. Eu fiquei bem preocupado por não ter conseguido acessar no horário que a gente combinou. Por favor, eu gostaria de responder todas as perguntas que me forem encaminhadas de alguma forma, André. Eu me coloco nesse compromisso, tá? Da gente estar respondendo, até porque se eu não responder, eu vou estar encaminhando para algum colega que tem essa competência e a gente poder indicar, de repente, para os assuntos que a gente acha que são relevantes nesse momento. Espero ter contribuído não só com o modelo de negócio, mas com tudo que está embutido nesse assunto modelo de negócio, que é muito mais amplo do que muitas vezes a gente pensa, né? São assuntos totalmente interrelacionados e eu me coloco à disposição de vocês e espero poder ter a oportunidade, então, de responder essas perguntas que ficaram aí para trás, André, e até uma próxima aí, quem sabe. Com certeza, Ana, muito obrigado. Né? Então, mais uma vez, convidamos a todos para, na próxima semana, então, sobre a nossa live sobre educação financeira. Agradeço a participação de todos, muito obrigado, fiquem todos bem. Né? E, mais uma vez, colocamos o Sicredi também à disposição de todo o nosso quadro social, né? Para que, se estiver pensando em fazer algum negócio das nossas plataformas, das nossas soluções. Hoje a cooperativa também conta com uma gama muito grande de soluções. Contem conosco também como um grande parceiro para ajudá-los nesse momento a superar esse momento difícil, mas que vai passar.